Queridos, nós estamos terminando hoje uma série de mensagens chamada Regra de Vida. Regra de Vida. Foram, contando com hoje, 4 domingos em que nós nos dedicamos a pensar a respeito dessa ideia de uma regra de vida que nos permita integrar as disciplinas espirituais que nós temos estudado, e nesse trimestre o nosso foco foi a disciplina do descanso sabático. Como integrar essas práticas e disciplinas do caminho de Jesus à nossa vida cotidiana. Nós vimos que a maioria das pessoas tem planos, fazem projetos, planejamentos de como elas vão viver a sua vida, sobretudo nas áreas mais importantes. Então, como eu vou gastar o meu dinheiro, como eu vou gastar as minhas férias, para onde eu vou viajar, que carreira eu vou seguir, que transições profissionais eu quero fazer, a minha formação educacional, quais cursos, qual faculdade, mestrado. A gente planeja muitas coisas na vida, mas curiosamente, especialmente se você é um discípulo de Jesus, se identifica já como um discípulo de Jesus, a gente não costuma ter um plano de como a gente vai segui-lo, de como a gente vai se tornar mais parecido com ele. A gente planeja muitas coisas, mas uma regra de vida, diz o pastor John Mark Comer, e a gente viu isso no início da série, e repetimos isso ao longo dela, uma regra de vida é um plano para seguir Jesus. A gente tem plano para muitas coisas, mas a regra de vida é o nosso plano para aquilo que é mais importante para nós. Pelo menos aquilo que a gente afirma ser mais importante. A regra de vida cumpre, em relação à nossa vida espiritual, a função que uma treliça cumpre em relação a uma videira. Oferecer uma estrutura de sustentação para potencializar a vida e a frutificação. A videira pode ter vida e frutificar fora de uma treliça, mas será bem menos realizado o potencial de frutificação dela em relação a uma videira que está numa treliça, que é sustentada, suportada por uma treliça. E a regra de vida para nós é essa treliça. É a treliça que permite com que a nossa vida cresça, floresça e frutifique. Na nossa igreja, se você já está aqui há algum tempo, você sabe disso, o nosso maior foco é formação espiritual. Nós não somos uma igreja de ativismo, de muitos programas, de muitos eventos. Nós queremos propor uma vida em comunidade que, de fato, cumpra o propósito de nos tornar parecidos com Jesus. A gente sabe que é o Espírito Santo que faz isso. O pastor Alex ressaltou bastante isso na semana passada. E se você perdeu alguma mensagem dessa série, ouça lá no podcast ou assista no YouTube. Mas o fato é que nós estamos hoje terminando essa jornada, mas, na verdade, só iniciando a jornada de uma construção de uma regra de vida pessoal. Nós queremos começar a pensar sobre isso, começar a esboçar uma regra de vida e seguir desenvolvendo essa regra de vida e adequando, ajustando a nossa vida a ela daqui para frente, amém? E hoje a mensagem tem como foco justamente essa prática, como é que nós colocamos em prática, como é que nós realmente elaboramos uma regra de vida. Eu espero que você saia daqui não com todas as respostas, mas pelo menos com um norte, com um caminho, uma direção para começar a elaborar a sua regra de vida. Nós vamos ler um texto que está em Lucas, no capítulo 9, versos 24 e 25. E na semana que vem a gente vai voltar a ele e se concentrar especialmente no verso anterior, o verso 23, no domingo de Páscoa. Mas hoje eu quero ler com vocês o verso 24 e o verso 25, palavras de Jesus registradas aqui pelo evangelista Lucas. Diz assim a palavra: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Pergunta penetrante essa, né? Ouvir de Jesus essa pergunta é algo que deve fazer a gente parar para refletir a maneira como nós temos vivido, porque diz Jesus que é possível alguém ganhar o mundo inteiro e no processo se autodestruir, se perder. E a verdade é que, como nós já vimos nas semanas anteriores, eu e você já temos uma regra de vida. Nós temos um estilo de vida, todos nós.
Existem coisas que fazem parte do seu cotidiano. Existem hábitos, existem práticas, existem relacionamentos, existem convicções, narrativas que determinam quem você é hoje, a maneira como você vive, e talvez elas sejam majoritariamente inconscientes. Você nem se deu conta de que elas são tão presentes e tão influentes na pessoa que você é hoje. Mas todos nós temos uma regra de vida. E sabe qual foi o critério que você usou para construir a regra de vida que você já tem? E talvez você não saiba dizer qual é, mas que você já tem, que tem guiado a maneira como você vive os seus dias. O critério que você usou, e eu sei disso porque é o critério que eu uso também, eu vou viver do jeito que eu acho que eu vou ser mais feliz. É ou não é verdade? A gente costuma escolher as coisas que vão fazer parte da nossa vida e fazer parte, especialmente com regularidade da nossa vida, tendo maior impacto, maior influência nos nossos dias. A gente costuma escolher quais coisas serão essas a partir desse critério. De que maneira eu serei mais feliz? Ou de que maneira eu serei mais bem-sucedido nos meus projetos, no meu trabalho, naquelas coisas que são importantes para mim? Qual é o caminho que vai me fazer ter a família que eu quero, o trabalho que eu quero, a renda que eu quero, o estado emocional que eu quero, as pessoas que eu quero à minha volta? A gente constrói, via de regra, um caminho, um estilo de vida baseado naquilo que a gente acha que vai nos dar esse resultado. Uma vida feliz, uma vida bem-sucedida. Mas olha só que interessante o que Jesus diz aqui, propõe para que a gente reflita. Ele diz que aquele que se esforçar para construir um tipo de vida que para ele significa uma vida bem-sucedida, aquele que quiser, nas palavras de Jesus, salvar a sua vida, e é basicamente isso que a gente faz, né? A gente se esforça todo dia para tentar salvar a nossa vida, para tentar salvar o nosso emprego, salvar o nosso casamento, salvar a nossa casa, salvar os nossos filhos, salvar a conta bancária, né? A gente se esforça o tempo inteiro para tentar salvar a vida, ganhar a vida, viver a melhor vida. Jesus está dizendo, aquele que quiser fazer isso e se esforçar e organizar a sua vida, ou a sua regra de vida, com esse objetivo, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder. E é paradoxal, porque puxa, mas eu estou fazendo todo o esforço possível para ganhar. Eu estou me esforçando ao máximo para salvar a minha vida, para ganhar a minha vida. E Jesus está dizendo, isso vai te levar exatamente ao efeito oposto. Esse é o manual de como perdê-la. E ele diz assim, quem quiser, de fato, ganhar a vida, deve escolher perder. Quem quiser salvar, ganhar, vai perder. Mas quem se dispuser a perder, vai ganhar. E aí é uma crise aqui para nós, e parece paradoxal, e é difícil entender exatamente o que isso significa. Mas Jesus acrescenta aqui um detalhe que é muito importante, que às vezes a gente passa despercebido. Ele diz assim, quem perder a sua vida, não é simplesmente perder a vida que vai fazer você ganhá-la. Não é desperdiçar a sua vida que vai fazer você ganhá-la. Não é não se importar mais com as coisas que antes você se importava que vai fazer você ganhar a sua vida automaticamente. Ele diz assim, quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então não é perder por qualquer causa. Não é perder por uma causa que é importante para você, por uma causa que é importante para esta cultura, para este mundo, para este tempo. É perder por causa dele. É perder por causa de Jesus. Esse é o único caminho para poder ganhar. A vida que você tem hoje, que eu tenho hoje, nossos relacionamentos, seja com cônjuge, com pais, com filhos, com amigos, o seu relacionamento com a sua carreira, com o seu trabalho, a sua condição emocional, a profundidade da sua vida espiritual, tudo isso, ainda que de forma inconsciente, é resultado da sua regra de vida atual. Em outras palavras, essa foi até aqui a sua melhor tentativa de salvar a si mesmo. E a pergunta é, como é que isso tem funcionado para você? Você tem chegado ao resultado desejado? Você tem encontrado a melhor vida? Ou você ainda anseia por ela e continua buscando soluções, alternativas, caminhos, esforços para tentar ganhá-la? Essa nossa melhor tentativa de salvarmos a nós mesmos pode ser uma tentativa de se salvar de um sentimento de tristeza,
que te acompanha há bastante tempo e você não sabe bem explicar de onde ele vem. Talvez seja uma insatisfação, por mais que você até progrida profissionalmente, intelectualmente, até sua família aparentemente esteja funcionando bem, você tem um casamento bom, às vezes você tem filhos que trazem alegria ao seu coração, mas aquela sensação de vazio, de incompletude, de insatisfação permanece. Algum tipo de frustração, uma solidão, quem sabe. Todos nós temos essas lacunas e a gente vai tentando preenchê-las. São as nossas tentativas de salvarmos a nós mesmos. Mas a pergunta é, essas tentativas têm nos levado a viver a vida que nós realmente ansiamos viver? E mais, a vida que Deus tem para nós? Um autor, um homem de negócios, um empresário bem-sucedido, um advogado também, que viveu uma experiência muito interessante e acabou escrevendo depois dela um livro a respeito deste assunto, Regra de Vida, um livro chamado A Regra Comum, ainda não tem tradução para o português. Ele disse o seguinte, olha só, ele está narrando na abertura do livro o que o levou a buscar essa reorganização da sua vida para que ele pudesse experimentar mudança. Ele era um cristão, mas estava frustrado com o tipo de vida que ele vinha vivendo, teve um burnout, enfim. Ele diz o seguinte, somente em retrospecto eu percebi que, embora a casa da minha vida estivesse decorada com conteúdo cristão, a arquitetura dos meus hábitos, olha que expressão interessante, a arquitetura dos meus hábitos era igual a de todas as outras pessoas. E aquela vida até que estava funcionando para mim, até colapsar. Sabe qual é o problema da sua regra de vida hoje? É que ela funciona. Se ela não funcionasse, você já tinha mudado. Ela funciona para te dar os resultados que ela está te dando nesse momento. E aí a gente vai levando, está funcionando, eu estou avançando, eu fui promovido, eu tive mais um filho, e a gente está pagando as contas, e a gente mudou para uma casa maior, e a gente trocou de carro, e aí eu passei em outro concurso, e aí a gente fez mais uma viagem, e a gente acha que essa é a vida, que isso é avançar, que isso é sucesso. E a gente vai levando, às vezes, num ritmo mais acelerado do que a gente realmente pode sustentar, mas a gente vai empurrando, a gente vai insistindo, a gente vai perseverando, e a sensação é que está tudo funcionando, até que para de funcionar. E o problema é que quando para, geralmente não só para, desaba, colapsa. É a casa construída na areia. Eu construí, ela ficou bonita, ele diz aqui, né, a decoração dela era cristã, os quadros na parede eram de versículos bíblicos, né? Essa é a imagem que ele está querendo passar. A minha casa, quem entrava nela, olhava e dizia, puxa, essa é uma casa de uma família cristã, essa é uma casa de pessoas que conhecem a Deus, essa é uma casa de pessoas que andam com Jesus, e às vezes a sua vida e a minha vida estão assim. A casa está decorada com conteúdo cristão. Eu vou à igreja domingo, de vez em quando eu até leio a Bíblia. Eventualmente eu até dou uma oferta na igreja, eu sirvo no ministério. A casa está decorada com conteúdo cristão, mas a arquitetura dos hábitos, ele diz. Olha que expressão importante para a gente discernir. A arquitetura dos meus hábitos era igual à de uma outra pessoa, uma pessoa que não é cristã, que não anda com Jesus, que não tem as mesmas prioridades, os mesmos valores. O meu ritmo de trabalho, os meus hábitos sociais, o meu entretenimento, os meus relacionamentos eram como de um não cristão. E aí a coisa funcionou até que não funcionou mais. Até que eu me esgotei. E aí ele realmente viveu um esgotamento, um burnout. Essa ruína é inevitável. Ele diz assim, ele segue dizendo o seguinte, todos os anos de uma agenda construída para correr sem parar, tentando conquistar meu lugar no mundo, finalmente havia deixado uma marca no meu coração. Minha cabeça dizia uma coisa, Deus me ama independentemente do que eu faço, mas meus hábitos diziam outra, que eu precisava continuar lutando para ser amado. No fim das contas, e é isso que acontece, queridos, inevitavelmente os nossos hábitos alcançam o que a gente acredita. No fim das contas, comecei a acreditar nos meus hábitos, com meu corpo, mente e alma. Você percebe a profundidade disso? Eu tinha uma agenda construída para correr sem parar, tentando conquistar meu lugar no mundo. Percebe a semelhança com o que Jesus
diz no texto que nós lemos, aquele que tentar salvar a sua vida e ganhar a sua vida, vai acabar perdendo. Ele disse, eu construí uma agenda em torno de conquistar o meu lugar no mundo. E queridos, na média, vamos ser sinceros, a nossa agenda é construída para isso, não é verdade? Nós estamos o tempo inteiro correndo para conquistar o nosso lugar no mundo. Mas a gente está ouvindo de alguém que viveu essa experiência, que foi bem sucedido, que obteve esse sucesso, mas chegou a um ponto de reconhecer, inevitavelmente, esses hábitos alcançaram o meu coração, deixaram uma marca no meu coração, e eu passei a acreditar no que eles estavam dizendo, nessa história alternativa. Uma história alternativa que diz, na verdade, não é Deus a sua prioridade. Não é uma vida com Jesus a sua prioridade, porque a sua agenda, os seus hábitos, as suas práticas não refletem esse discurso. Por melhor intencionado que ele seja, se ele não é traduzido numa mudança de hábitos, de práticas, de uma nova regra de vida, então ele é vazio. Você está se iludindo, e uma hora a casa vai cair. A casa vai cair. Nessa nossa tentativa de salvar a nossa vida, como disse Jesus, o que fica evidente no fim das contas é que há orgulho da nossa parte. Há uma ilusão de autossuficiência nossa, de imaginar que se a gente se esforçar o bastante, se a gente tentar o bastante, se a gente correr o bastante, a gente vai dar conta de salvar a nossa vida. E eu não estou falando da salvação no sentido de ir para o céu, de não ser condenado eternamente. Eu estou falando no sentido mais prático e cotidiano de chegar no fim do dia e dizer, consegui, venci o dia, paguei a conta, fiz a venda, obtive o reconhecimento que eu buscava, cumpri a meta, aí eu dobrei a meta, e cumpri de novo, e você vai nesse ciclo, sem fim, até se esgotar. E às vezes, antes de você se esgotar, a sua esposa já está esgotada com você, os seus filhos estão esgotados com você. Mas o esgotamento vai acontecer, inevitavelmente. E aí a sensação é, puxa, mas eu me esforcei tanto para ganhar a vida e acabei perdendo. E a gente tem até uma frase para isso, a gente diz assim, a gente só dá valor quando? Gente, Jesus está certo ou não está? Quer a receita para perder a sua vida? Tente ao máximo ganhá-la. É assim que você vai perder. Você vai perder tudo o que realmente importa. Você vai ganhar tudo o que não é tão importante assim, mas que hoje você acha que é, e no final você vai se dar conta, beleza, ganhei o mundo, mas no processo eu me perdi. E eu perdi as pessoas que eram mais importantes para mim, mas que eu não valorizei, que na minha ilusão e correria e pressa e aceleração, seguindo uma regra de vida inconsciente, que eu nem me dava conta que existia na minha vida, mas que era o que me movia, eu me destruí. E a gente nunca só se destrói, a gente destrói todo mundo que está perto. Deve existir, precisa existir um caminho melhor, você não acha? E o caminho melhor é parar de achar que nós somos fortes, parar de achar que somos capazes, parar de achar que somos merecedores, e por isso não precisamos de ajuda. A verdade é que nós somos fracos, queridos. Nós precisamos de um Salvador. Nós não somos capazes de salvar a própria vida. Nós precisamos que alguém salve por nós, que alguém nos salve. Nós precisamos de Jesus. Nós nada somos e nada podemos fazer sem Ele. É disso que Ele está falando. É por isso esse convite para perder. Perder por minha causa. Não é só perder. Tem muita gente perdendo a vida por aí todo dia, à toa, para nada. Perdendo porque tentou ganhar, não conseguiu e não soube lidar com o vazio e a frustração do fracasso. E não é isso que Jesus está propondo para nós. Vá até o fim, gaste todas as suas forças, chegue no final frustrado, decepcionado, reconhecendo que na verdade foi tudo em vão, e pronto, é isso, acaba aí a história. Não é isso. Ele não chama assim para perder, mas é perder para Ele. É perder por causa dEle. É se entregar a Ele, é se render a Ele.
E quando nós estamos falando aqui de regra de vida, eu quero que você entenda isso, não é só, e a gente enfatizou isso todas as semanas, não são regras no plural, não é você transformar a sua vida agora num legalismo, numa lista de tarefas, e não, então, beleza, para garantir que isso não aconteça, eu vou fazer isso. É só uma reorganização da vida em torno do que realmente importa. Porque a nossa vida hoje, mesmo nos afirmando discípulos de Jesus, cristãos, alguns de nós há décadas, a arquitetura dos nossos hábitos, muitas vezes, se parece mais com a de alguém que não conhece Jesus e que vive uma vida, está numa estação de vida parecida com a nossa, tem um emprego parecido com o nosso, é de uma classe social parecida com a nossa, tem uma família parecida com a nossa, do que com Jesus. Então, a regra de vida é só um recurso, mas preste atenção nisso, é um recurso para os fracos. Não é um recurso para os fortes. Não é um recurso para quem se acha forte. Porque quem se acha forte vai continuar tentando ganhar a sua vida na própria força. A regra de vida não é um recurso para os fortes e disciplinados, porque a gente vai falar agora, a partir de agora, como elaborar uma. E aí talvez você diga assim, pastor, isso aí é só para quem é assim, de uma determinada personalidade, que é muito organizado, metódico, sistemático, gosta de listas, gosta de planilhas. Eu não sou assim, eu sou um artista, né? Aí... eu sou livre, eu tenho um espírito livre, eu não sigo regras. Só o nome dessa série eu quase nem vim por causa do nome, porque tinha regra no nome, então eu já fiquei com um preconceito. Eu vim obrigado, minha esposa que mandou, né, porque ela sabe que eu precisava. Mas eu entendo você, eu entendo, de verdade, apesar de eu ser mais do lado dos sistemáticos e que gostam do planejamento. Mas sabe uma coisa? A regra de vida é para quem não é disciplinado. É especialmente para quem não se acha forte, para quem não se acha capaz por conta própria, independente de personalidade, estilo, preferência. É um recurso para quem precisa ser salvo. Precisa ganhar a vida, mas sabe que não consegue por conta própria. É um recurso para nos ajudar a crescer firmes na fé. Então, dito isso, como elaborar uma? E aí eu vou ser muito prático aqui nessa parte final, tá bom? Porque a gente está encerrando hoje essa série e a gente não quer só que você saia daqui com a sensação, poxa, aprendi um conceito novo, regra de vida. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar, eu sei o que é uma regra de vida. Você não sabe o que é uma regra de vida, você está perdendo seu tempo. Não é esse o objetivo. O objetivo é que você tenha uma, e de preferência uma que te ajude, mais do que a sua atual, que talvez você nem saiba qual é, a crescer em semelhança com Jesus. Amém? Eu quero isso. Você quer isso para a sua vida? Estamos juntos? Beleza. Então vamos lá. Como elaborar? Primeiro, bem prático. Comece onde você está. Comece onde você está. O que eu quero dizer com isso? Não comece onde você acha que deveria estar na sua vida espiritual. Porque às vezes a gente tem uma consciência, e ela não é ruim, de que a gente deveria estar mais longe na jornada. Poxa, mas eu já tenho tantos anos de convertido, eu já tenho tantos anos de igreja, eu já sei muitas dessas coisas, então assim, na verdade eu queria, pastor, a regra de vida nível hard, nível avançado, eu queria a regra de vida 2.0, né? Isso aí é para os iniciantes, é para o pessoal mais novo, é para os recém-convertidos. Faça uma avaliação bem sincera assim, da sua vida, porque de fato, às vezes com o passar do tempo, a gente nem percebe que está negligenciando aquilo que no início da jornada era tão valioso. Então, a gente não ora mais. Honestamente, a gente não ora. A gente ora quando meio que tem que orar. Mas a oração deixou de fazer parte de uma vida comum, cotidiana, de uma prática inserida na nossa regra de vida. A gente pouco lê a Bíblia, né? A gente pouco lê a Bíblia, a gente pouco pratica disciplinas espirituais mais básicas. Eu nem estou falando assim ainda de outras como jejum, solitude. A gente vai falar dessas depois, mas eu estou falando só daquelas mais básicas e comuns e que muitas vezes a gente negligencia. Para a gente desenvolver uma boa regra de vida, a gente precisa ser honesto a respeito de onde nós estamos na nossa jornada. Reconhecer, inclusive, nossos limites, o que não é possível fazer nesse momento. Em resumo, nós precisamos encontrar Deus na nossa vida real e não ideal. Porque, às vezes, a gente idealiza o que deve ser a vida com Deus. E aí, por não conseguir viver nesse ideal, parabéns, mãe, é aniversário da minha mãe hoje, te amo muito. Você é uma bênção. Uma salva de palmas para a dona Maria Luísa. Te amo, viu, mãe? Obrigado. Obrigado por ser quem você é.
Me perdi. Vi minha mãe, me perdi. Nós precisamos encontrar Deus na nossa vida real e não ideal. Às vezes a gente cria essa expectativa de que, poxa, eu vou viver uma vida com Deus. Então, e geralmente quando começa um ano a gente faz isso, ou quando a gente vive uma experiência forte com o Senhor, né? Vem para um culto, é muito impactado, ouve uma palavra, tem um tempo devocional e Deus fala muito com a gente, aí a gente acha que daquele momento em diante tudo vai ser diferente, né? E aí a gente faz metas super ousadas e a gente idealiza, não, eu vou orar 2 horas por dia, eu vou ler 15 capítulos da Bíblia por dia, eu vou ler a Bíblia inteira em um mês, e aí eu vou servir em 8 ministérios da igreja, eu vou ser de 4 comunidades. A gente vive, às vezes, esses momentos de êxtase, de empolgação, e a gente idealiza uma caminhada com Cristo, uma vida espiritual, como se todo dia a gente fosse ter aquelas experiências de êxtase, como se toda vez que eu orasse, o Espírito Santo fosse se manifestar na minha vida de um jeito espetacular, como se cada vez que eu fosse para um culto eu fosse me arrepiar e chorar e ter um encontro. E, gente, a vida com Deus é muito mais ordinária do que isso, é muito mais comum, é no dia a dia, é na rotina, é na ordinariedade das nossas práticas diárias. E às vezes a gente vai ter esses momentos extraordinários, mas essa idealização muitas vezes nos atrapalha, porque aí no dia que você não sentiu aquilo, aí você fala, poxa, não está adiantando. No dia que o culto não mexeu tanto com você, aí você, não sei se vale a pena. No dia que a comunidade não foi tão legal, no dia em que o seu tempo devocional, você não sentiu alguma coisa especial da parte de Deus, aí às vezes a gente desiste, a gente desanima, a gente abandona. Então a gente fica nesse 8 ou 80 muitas vezes na nossa vida espiritual, e a gente precisa encontrar Deus na vida real, não na ideal. Ele está presente na ordinariedade da nossa vida e Ele quer se relacionar com a gente nela. E às vezes em pequenos hábitos, mesmo você não conseguindo fazer aquele ideal que você planejou, ter todo dia 1 hora de leitura bíblica, oração, eu vou fazer logo um jejum de 40 dias, né, igual a Jesus, já que o objetivo é ser igual a Ele, né? Vou ler a Bíblia inteira nesse ano, aí você está em março, ainda está em Levítico, né? E aí você, poxa, eu saí de Levítico até agora, e já está desistindo, né, da leitura anual. Mesmo que o ideal não aconteça, e ele nunca acontece, né? A gente não vive no mundo ideal e a gente não vive uma vida ideal. O problema é que a gente acaba não fazendo nada. Então a gente precisa começar. Amém? Ainda que sejam com micro hábitos. Orar 1 minuto por dia é melhor que nada. Sabia? Infinitamente melhor que nada. Pastor, eu não tenho tempo. Eu duvido que você não tenha 1 minuto. 1 minuto. Você tem 1 minuto. Você tem 5 minutos. A verdade é que a gente até tem mais do que isso. Mas se você diz, eu não consigo encaixar, é impossível, eu não consigo. 1 minuto. Antes de levantar da cama, eu faço uma oração silenciosa. Medite por 30 segundos antes de sair para o trabalho, num texto bíblico, ore, entregue o seu dia a Deus, fale com Ele. Isso é melhor do que nada. Então, comece onde você está, tudo bem? 2, comece subtraindo e não adicionando. Seguir Jesus, preste muita atenção nisso, porque a gente aprende exatamente o contrário ao longo da vida toda. Seguir Jesus é sobre fazer menos e não mais. Seguir Jesus é sobre fazer menos e não mais. Na cultura acelerada de hiperocupação e distração, e entretenimento, e trabalho, e rotinas insanamente velozes e lotadas como a que a gente vive hoje, seguir Jesus é sobre fazer menos. É sobre ir mais devagar. É mais sobre tirar coisas da sua agenda superlotada do que incluir. Algumas coisas serão incluídas? Com certeza. Se você não ora, vai ser importante abrir espaço na sua agenda em algum momento para orar. Se você nunca lê a Bíblia, vai ser importante encontrar um espaço para ler, para meditar, para estar em comunhão com Deus, para viver em comunidade. Algumas coisas precisam ser incluídas, talvez elas já façam parte, mas com certeza, para uma vida espiritualmente mais plena, é mais sobre subtração do que sobre adição. Algumas coisas ocupam o nosso tempo de forma excessiva. Talvez para você isso signifique limitar seu tempo no celular, seu tempo em redes sociais, talvez na Netflix, talvez no trabalho, talvez você trabalhe além do que deveria. Diz, pastor, mas é porque você não sabe, eu preciso. Precisa mesmo. Eu sei que alguns precisam mesmo. Não é uma pergunta de julgamento ou
condenação de forma nenhuma. Eu não conheço a sua vida. Talvez você realmente precise trabalhar o volume que você trabalha hoje. Mas, às vezes, é só porque a gente tem algumas ambições egoístas não realizadas. E aí a gente se impõe um ritmo além do que é saudável para nós, para as nossas famílias e para a nossa relação com Deus. Então, uma vez eu conversei com um amigo e ele tinha 3 empregos na época, médico, e médico tem disso, né? E aí não é julgamento, não, é parte, parece, da vida mesmo, da carreira. Mas teve uma época que ele estava com 3 empregos, as horas são absurdas, eu nem sei como. Não, eu trabalho 80 horas, 100 horas por semana. Eu falei, não cabe, você não dorme. E aí, geralmente, não dorme mesmo, né? Dá plantão, e aí vai... Eu não daria conta, acho, de sobreviver uma semana nesse ritmo. Mas aí, a gente conversando e tal, eu perguntei para ele, numa boa, eu falei, por que você precisa ter 3 empregos? E a sensação é que eu estava perguntando assim, uma coisa... Ele nunca tinha pensado nisso. Ele parou, olhou para mim, como assim? Eu falei, não, a pergunta é simples, eu não entendo por que você precisa ter 3 empregos, trabalhar em 3 lugares. E aí ele olhou para mim e falou, todo médico é assim. Aí eu falei, eu sei, mas existe alguma regra? Tipo, está no código de ética da profissão, assim, tipo, tem que ser, você tem que ter 3 empregos? Ele parou e falou, não, verdade, não tem uma regra. Mas é meio que o padrão. E eu entendo, tem complicações, às vezes, contratuais, você atende no hospital, tem que atender no outro, você tem uma rede. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu só estou dizendo que, às vezes, a gente nem para perguntar se precisa mesmo. E é óbvio, né? Quanto mais trabalho, em tese, mais dinheiro. Mas aí outra pergunta interessante, você precisa de mais dinheiro? Você realmente precisa? E eu, de novo, não estou julgando, condenando, são as mesmas lutas que eu vivo, ok? Mas, às vezes, a gente vai ter que limitar até mesmo o nosso trabalho. Para outros, que lutam talvez com uma certa preguiça, acomodação, esses vão precisar se mover um pouquinho mais na direção de disciplinas e práticas de engajamento, de fazer mais, né? Mas eu diria que a maioria das pessoas com quem eu converso, da nossa geração, desse tempo, lidam mais com a dificuldade de parar, descansar e desacelerar do que com a tentação de ficar fazendo corpo mole, né? Terceiro, considere a sua personalidade, leve em consideração a sua maneira de funcionar. Alguns de nós, na sua regra de vida, vão precisar de muito mais tempo em solitude do que outros. Outros vão precisar de muito mais tempo em comunidade do que em solitude, porque é como você funciona melhor, e está tudo bem. Por isso, não são regras, ok? De novo, não são regras de vida, não é um manual igual para todo mundo, estanque, engessado, legalista. Não é isso. Você vai construir com Deus a sua e você vai levar em consideração como você funciona melhor. Existem algumas pessoas que precisam, na sua regra de vida, para que tenham uma boa conexão com Deus, de muito mais tempo, por exemplo, na natureza, tempo contemplativo, ou tempo de adoração, ou um tempo com amigos. Tudo isso é possível, nós temos essa liberdade criativa, Deus nos fez assim, isso é maravilhoso, a gente pode se relacionar com Ele do jeito que a gente é. Quarto, considere a sua estação de vida, isso é muito importante, a nossa igreja, sobretudo nesse culto aqui da manhã, a gente tem muitas famílias com filhos pequenos, gente, e aí talvez você esteja ouvindo essa série toda dizendo, pastor, você é um iludido, né? Está falando de uma regra de vida, tempo de oração, eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho bebê em casa, eu não tenho tempo nem para ir ao banheiro. Eu sei que é assim mesmo, é verdade. Às vezes a gente não consegue nem tomar um banho, não consegue ir ao banheiro, não consegue fazer as coisas mais básicas de higiene pessoal, né? Espero que, pelo menos antes de vir para a igreja, você consiga. Mas eu sei que é difícil. E aí aqui é uma palavra de conforto para você, tá bom? Não é de cobrança, porque eu sei que você já é muito cobrado ou muito cobrada. Então, não se cobre mais, e eu não vou te cobrar, e nem Deus está te cobrando hoje, em nome de Jesus. A palavra é o contrário, é de consolo e esperança. A sua regra de vida precisa levar em consideração a sua estação de vida. Claro que precisa, porque é diferente para cada um de nós. O Ronald Rolheiser, ele diz o seguinte, olha que interessante isso. E ele é um teólogo católico, então por isso ele traz essa analogia do monastério, olha só. Filhos podem funcionar como sinos de um monastério, para te lembrar que o seu tempo não pertence a você. É uma boa lembrança, né?
Eu fui já num monastério na hora de oração, participei de um momento, espero que isso não escandalize, mas participei de um momento de oração com monges lá uma vez e deu o horário, 6 da tarde, chamam de vésperas, e aí um deles vai lá e toca o sino. E eu não sei imitar o barulho de um sino, mas toca, e aí todos os outros monges saem de onde eles estão, seus quartos, aposentos, das suas atividades ali na cozinha, ou enfim, alguma área do monastério, e eles vêm para a capela, porque aquele horário não pertence a eles. Eles têm um horário que pertence ao Senhor, e ali é o momento deles estarem com Deus em oração. Os filhos podem ser o seu sino. Cada vez, mamãe, papai. Gente, imagina, se você orar 5 segundos cada vez que você ouve mamãe, você ora mais que um monge, com certeza. Com certeza. Soma depois para ver. Horas de oração por dia. Nem que seja misericórdia, Jesus. Né? É uma oração vapt-vupt, pílula de oração. Deus tem misericórdia. Né? Mamãe, Senhor, me ajuda. Soma essas micro-orações ao longo do dia, você vai ver, você ora muito. Então, deixa isso cooperar com você. Deixa isso trabalhar a seu favor. Use desses momentos que parecem interrupções a seu favor, para te lembrar de Deus. Para te lembrar, nem que seja de pedir socorro. Né? Em poucos dias, eu te garanto, você estará orando tanto quanto um monge. Cada interrupção à nossa regra de vida pode funcionar como um convite para entregar o controle, para perder a vida. Um pouquinho mais. Se tornar uma pessoa de amor sacrificial. Né, Rafa? Então não lute contra a sua estação. Trabalhe com ela cooperando com você. Contribuindo com você, tá bom? Tudo bem? Eu sei que é difícil. Número 5, e é por ser difícil, não faça isso sozinho. Faça isso em comunidade. Existe um risco da gente ouvir essas coisas todas ao longo desse mês e pensar assim, entendi, a regra de vida é um projeto pessoal para eu me tornar a melhor versão de mim mesmo. Né? E não é isso. Não é isso. A regra de vida não é um plano de desenvolvimento individual. Historicamente, a regra de vida nasceu no contexto das comunidades monásticas, de ordens monásticas. Ela sempre existiu para ditar ritmos e práticas de um grupo de pessoas, de uma comunidade de fé. Então, é claro, você vai ter a sua regra de vida pessoal e vai elaborá-la, mas compartilhe com outras pessoas. Idealmente, uma comunidade partilha de uma mesma regra de vida. E nós temos um sonho aqui na nossa igreja, desde o início, desde a plantação, de um dia vivermos toda a igreja segundo uma mesma regra de vida. Já pensou que coisa extraordinária? No dia que eu estou orando, eu sei que tem alguém orando também, eu sei que meus irmãos estão jejuando enquanto eu estou jejuando, e nós estamos juntos reunidos em comunidade, e nós servimos os pobres e evangelizamos segundo ritmos e práticas comuns. Esse é um alvo de longo prazo, eu diria que mais de 10, talvez 15 anos para a gente começar a chegar lá. Mas a gente tem esse alvo. A gente tem esse sonho. E começa pequenininho. Começa com você esboçando a sua regra de vida, mas aí chamando 2 ou 3 amigos para olhar junto e falar o que você acha. Você acha que está viável? Você acha que eu me empolguei demais? Você acha possível dentro da minha estação de vida, dentro do que você me conhece? As pessoas que te amam, que caminham com você, quem sabe membros da sua comunidade aqui da igreja, compartilhar isso, ouvir a deles também e contribuir um com o outro. Bonhoeffer diz assim no livro Vida em Comunhão: um cristão precisa de outro cristão que lhe anuncie a palavra de Deus. Precisará dele de novo e de novo quando estiver em dúvida ou desencorajado, porque por si mesmo não pode ajudar-se sem trair a verdade. Nenhum de nós pode salvar a si mesmo, né? Nenhum de nós consegue ajudar a si mesmo sem em algum momento trair a verdade. A gente faz concessões, a gente relaxa um pouquinho quando é sobre nós. A gente precisa de pessoas que declarem a verdade, que nos lembrem da verdade, que anunciem a palavra de Deus para nós e nos encorajem, nos ajudem quando estivermos em dúvida ou desencorajados. Eu não sei você, mas eu costumo ou estar em dúvida ou estar desencorajado, uma média de umas 3 vezes ao dia. Né? Estou em dúvida, meu Deus, e agora o que eu faço? Meu Deus, aconteceu isso, aí desencoraja, aí encoraja outra vez, aí outra dúvida, aí outra resposta. É o tempo inteiro. Então, a gente precisa uns dos outros sempre, sempre.
né? E às vezes a gente espera a coisa já ter sido devastadora, a casa ter caído para pedir ajuda, para abrir o coração, para buscar apoio, suporte numa comunidade. Não faça isso. Nós estamos construindo uma nova regra de vida e ela é muito mais preventiva do que paliativa, né? Então, compartilhe a sua regra de vida com a sua comunidade, inclua práticas comunitárias, coisas que você possa fazer com outras pessoas também, porque seguir Jesus, isso é maravilhoso no Evangelho. Seguir Jesus é nunca estar sozinho. Decidir seguir Jesus é saber que você nunca estará sozinho. Amém? Nós estamos juntos nesse processo. E para terminar, número 6, repita o processo. Repita o processo. Mudança, queridos, e aí é a parte em que a gente geralmente desiste, né? É porque mudança é resultado de consistência ao longo do tempo. A gente não muda depressa. Leva tempo para mudar. Ainda mais quando a gente está falando dos hábitos, das coisas que nós já fazemos há muito tempo, que já estão, de alguma maneira, incrustadas em nós, na nossa rotina, na nossa vida, na dinâmica familiar, na dinâmica de trabalho. Então, mudança vai levar tempo. E o James K. A. Smith, ele diz assim: micro-rituais possuem macro-importância. Micro-rituais possuem macro-importância. Então, ainda que você comece com pequenas coisas, com pequenas mudanças, isso no tempo é quase como investimento, né? Tem lá os juros sobre juros. Com o tempo, o impacto disso vai se tornando cada vez maior. Então, não despreze os pequenos começos, isso é bíblico, aliás. Vai devagarinho, comece, sabe? E existe uma grande alegria que nós podemos encontrar na repetição. Se a gente aprender a ser paciente, estar presente no momento. Porque às vezes a gente pensa assim: pastor, mas eu vou ter que viver agora todo dia fazendo isso, e sempre, e de novo, de novo, de novo. Se você quer mudar, sim. A mudança não vai acontecer se você só lidar espontaneamente, né, com as coisas. Quando eu sentir vontade, quando eu lembrar, aí eu oro, aí eu leio a Bíblia, aí eu busco a Deus, aí eu... Não, a gente precisa realmente reorganizar a nossa vida em torno disso, e aí a mudança vai acontecer. Mas, sabe, nem sempre a monotonia é ruim. Nem sempre a repetição é monótona também. E tem uma passagem linda, e eu quero terminar com ela antes de dar as últimas dicas práticas de como efetivamente elaborar a sua regra de vida, mas uma citação linda no livro Ortodoxia, do G.K. Chesterton. Ele diz assim, olha só, é poético, tá? Então, libera um pouco aí a sua imaginação para entrar nessa frase, nessa citação dele. Pelo fato de as crianças terem uma vitalidade abundante, elas são espiritualmente impetuosas e livres. Por isso querem coisas repetidas, inalteradas. Elas sempre dizem: vamos de novo. E o adulto faz de novo até quase morrer de cansaço, né? Quem tem filhos pequenos aí sabe exatamente o que é isso, né? De novo, papai, de novo, de novo. Você já está assim, os braços estão caindo, você jogou para cima 15 vezes. De novo, de novo, de novo. Aí, por que os adultos quase morrem de cansaço? Ele diz: pois os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia. Mas, talvez, Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia. Aí, olha só o que ele diz, olha que coisa incrível. É possível que Deus, todas as manhãs, diga ao sol: vamos de novo? E todas as noites à lua: vamos de novo? Talvez não seja uma necessidade automática que torna todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus crie todas as margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las. Pode ser que Ele tenha um eterno apetite de criança, pois nós pecamos e ficamos velhos, e nosso Pai é mais jovem do que nós. Dá vontade de chorar, né? Lindo demais. E é isso, sabe? É essa graça que transborda, esse amor que transborda na criação, mas que não parou lá, mas que continua fluindo na história do mundo, do cosmos e das nossas vidas, todos os dias. O Senhor alegremente criando e recriando coisas iguais, mas igualmente belas, igualmente importantes. Há um convite para a gente rejuvenescer também com Ele.
Porque nós não estamos com pressa, amém? Nós não estamos com pressa. Então, como nós não estamos com pressa, nós vamos começar devagar. Na nossa regra de vida, nós acreditamos, e esse é o alvo, tá bom? É onde a gente quer chegar, mas a gente não vai começar já lá. Nós acreditamos que existem 9 práticas no caminho de Jesus que são fundamentais para a nossa formação espiritual no mundo contemporâneo. Quais são elas? Descanso, para nós é a prática do sábado. Solitude, oração, jejum, Bíblia, comunidade, generosidade, serviço e missão. E nós escolhemos 4 para começar a praticar na nossa regra de vida: descanso, oração, Bíblia e comunidade, tá bom? Significa que as outras são menos importantes? Não, significa só que a gente não falou delas ainda. A gente vai estudá-las, a gente vai ter mensagens, trimestres dedicados a cada uma delas, e não dá para começar com tudo ao mesmo tempo, porque a gente já tentou e fracassou. A gente tentou, eu tentei, e outros aqui, a gente tentou experimentar, implementar todas as 9 de uma vez só na nossa regra de vida, e falhamos miseravelmente. Então, a gente vai mais devagar, tá bom? E se 4 for muito para você, escolha uma. A gente está falando dessas 4 porque foram 4 que a gente já estudou, que a gente já conversou no ano passado, nesse ano. Algumas já fazem parte da nossa regra de vida. Se você já vem aqui no domingo, você já tem uma prática semanal de viver em comunidade. Se você ainda vai numa comunidade, numa casa durante a semana, já pertence a uma, melhor ainda, você já tem mais uma prática de comunidade. Então, algumas coisas já estão na sua regra de vida. Você só vai organizar de modo um pouquinho mais intencional. E para te ajudar, nós vamos distribuir agora uma ficha como essa aqui. Os nossos voluntários do acolhimento vão me ajudar, vão passar pelas cadeiras. A gente preparou um quadro para ser o seu rascunho da sua regra de vida. Você vai levar para casa. Você não vai preencher agora, porque você vai orar a respeito disso. Você vai pensar, e aí você vai começar a esboçar uma nova regra de vida com essas 4 práticas: Bíblia, oração, comunidade, descanso. Nessa coluna aqui, a gente colocou diário, semanal, mensal e anual. Ou seja, ritmos ou práticas que você pode fazer todos os dias, ou uma vez por semana, ou uma vez ao mês, ou quem sabe uma vez a cada semestre ou a cada ano. Isso aqui, gente, lembre-se, não são regras, tá bom? Isso aqui é só uma treliça. Tá? É só uma estrutura para te ajudar. Fique à vontade para mudar e mexer e fazer do jeito que você quiser. Então, você vai receber, você vai levar para casa, você vai orar a respeito disso e você vai começar a preencher. Eu quero te dar algumas dicas, sugestões práticas de coisas que podem incluir, porque talvez você diga assim: pastor, beleza, o diário eu até entendo em relação à Bíblia, ler a Bíblia todo dia, né? Mas e aí, semanalmente, mensalmente, anualmente, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Ou, o descanso semanal eu até entendi, o sábado, separar um dia por semana, mas e no diário, e no mensal, ou no anual, como é que eu vou preencher isso? Então, a primeira coisa que você precisa entender, eu sei que você está recebendo a folha, mas olha aqui para mim, porque ela não tem nada escrito. Olha para mim, eu sei que você está ainda cheio de perguntas, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é: você não precisa obrigatoriamente preencher todos os retângulos, aí, os espaços, tá bom? Não precisa. E a minha sugestão é: não faça. Não preencha todos, porque a nossa tentação é de encher de coisa. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí semanalmente, diariamente, mensalmente, anualmente, e aí você, na primeira vez que você fracassar, falhar, furar, vem a frustração, fala: puxa, não deu certo, não consegui, e aí a tentação é de abandonar, jogar fora e nunca mais pensar nisso. Então, a gente não vai preencher agora, a gente vai levar para casa e vai preencher em casa, depois de orar, depois de refletir, e aí você vai rascunhar à vontade, começar a praticar. Eu quero dar sugestões práticas do que você pode incluir em cada categoria aí. Primeiro, em relação à Bíblia. E aí, se você quiser tirar foto do slide para te ajudar, é uma boa ideia, mas fica à vontade. Em relação a uma prática diária com a Bíblia, você pode ler um salmo, ok? Ou um capítulo da Bíblia por dia. Você pode praticar Lectio Divina, que foi uma coisa que a gente aprendeu aqui na Escola Bíblica no final do ano passado. Pastor, eu não sei o que é Lectio Divina. As 5 aulas estão no nosso podcast. Procura Lectio Divina no nosso podcast e você vai ouvir as aulas do pastor André a respeito desse assunto. Foi uma bênção. É só uma maneira de você se engajar diariamente com a Escritura. Mas são só sugestões, tá bom? Semanalmente, você pode ler um livro curto. Por exemplo, um livro como Colossenses ou Filipenses, você consegue ler
tem 4 capítulos, você consegue ler um por dia, e em uma semana você pode ter esse objetivo de ler um livro curto da Bíblia. Você pode também ouvir um podcast de uma pregação que você perdeu aqui da igreja ou de uma outra pessoa. É uma prática mensal que você pode fazer, escolher um livro maior e ler. Por exemplo, Provérbios tem 31 capítulos, então é super legal, você consegue em um mês ler um livro inteiro da Bíblia mais longo. Você pode memorizar um salmo ou um capítulo da Bíblia. Eu estou memorizando a oração do Pai Nosso com os meus filhos, e o Rafa já sabe de cor. 4 anos, ele já sabe de qual a oração do Pai Nosso. O Tom, ele sabe a última palavra de cada frase. Tentação, mal, amém. Ele vai completando as frases. Então ele chega lá, mas se uma criança de 2, 3, 4 anos consegue, você consegue também. E pode ser uma forma de você, mesmo num dia mais corrido, que você não tem tempo para parar e abrir a Bíblia, você pode mentalmente citar, relembrar, ter comunhão com Deus. E anualmente, quem sabe, você pode ter um alvo maior, como ler o Novo Testamento, ou participar de um curso da nossa escola bíblica, né? Pode ser uma forma de se engajar com a Escritura ao longo do ano também. Então, às vezes as pessoas dizem, eu não consigo vir todo sábado para a escola bíblica, mas consegue vir 8 no ano? Porque se você conseguir vir 8 no ano, 8 sábados num ano, você faz um curso, pelo menos. Então, às vezes, é melhor do que nada, né? E é uma forma de começar, tá bom? Em relação à oração, você pode, por exemplo, começar o seu dia orando o Pai Nosso. Ou terminar o seu dia orando o Salmo 23. Pastor, eu prefiro começar orando o Salmo 23 e terminar com o Pai Nosso. É a sua regra de vida, fique à vontade, eu estou só dando sugestões, tá bom? Eu não quero orar nada disso, eu gosto de orar espontaneamente. Fique à vontade, seja espontâneo, tá bom? É a sua regra de vida. Semanalmente, separar um momento para interceder por amigos e familiares. Né? Todos nós temos amigos familiares que ainda não conhecem Jesus ou que estão passando um momento difícil na vida. Aí, às vezes, a gente pensa assim, poxa, eu não estou conseguindo orar todo dia pela conversão da minha família. Então, ora uma vez por semana. De novo, micro hábitos. Comece devagar. Separa um momento. Separa 15 minutos por semana para orar por pessoas que precisam dessa oração. Tá? Quem sabe, uma vez por mês, você vem para a nossa reunião de oração. Sabia que tem uma reunião de oração aqui toda quarta-feira, 8 horas da manhã, aqui na igreja, ali embaixo, a gente desce e ora ali embaixo juntos, toda quarta, de 8 às 9. Às vezes você pode passar 15 minutos aqui antes de ir para o trabalho. Né? Você está no caminho para o trabalho, para aqui, fica uns 15, 20 minutinhos, ora com a gente, e aí segue o seu dia. Quem sabe, uma vez por mês você pode fazer isso. Só uma sugestão. Quem sabe... Em relação à comunidade, você pode diariamente mandar uma mensagem de encorajamento para alguém. Né? Não consegue encontrar todo dia com um membro da sua comunidade. Você pode mandar uma mensagem, falar, estou orando por você, está precisando de alguma coisa, você é uma pessoa especial, Deus te ama, está aqui um versículo, lembrei de você. Semanalmente participar do culto de domingo e do encontro da sua comunidade. Mensalmente, quem sabe, tomar um café com um amigo, né? Escolher uma pessoa, chamar para um café, bater um papo um pouco mais profundo. E, talvez, anualmente, a sua comunidade possa promover uma ação especial, seja missionária, né, ou de impacto social no bairro onde vocês se encontram, mais algumas sugestões aí de práticas comunitárias. Por fim, em relação ao descanso, diariamente, uma sugestão, desconectar de telas 1 hora antes de dormir. Com certeza isso vai te ajudar a descansar a sua cabeça, dormir melhor. Outra sugestão, fazer uma refeição em família. Por dia, pelo menos escolher uma, né? Que seja o café da manhã, ou se o almoço ficar difícil, ou jantar pelas agendas de trabalho e tal. Quem sabe tomar café da manhã juntos em família. Só uma sugestão também. Outra, agora, semanal, separar um dia da semana para fazer uma caminhada, sozinho, com Deus, ou com o seu cônjuge ou amigo. Separar um dia para a prática do sábado. Sábado é isso, um período de 24 horas de descanso semanal. E se ainda não é possível para você um dia inteiro, quem sabe um sábado digital, pelo menos. Né? Você vai ter que fazer alguma coisa naquele dia, mas tenta fazer um sábado digital, ficar 24 horas offline. Isso vai fazer muito bem para o seu descanso na sua alma. Mensalmente, quem sabe, uma saída em família para um parque, fazer um piquenique, dar uma volta. E, uma vez por ano, se for possível, uma viagem de férias em família ou com amigos. Gente, de novo, tudo isso são sugestões. Ninguém vai te cobrar em relação a isso, ninguém vai pegar o seu papel domingo que vem para fiscalizar. Você não precisa fazer nada dessas coisas que eu falei. Agora, presta atenção aqui, a gente vai terminar. Você não precisa fazer nada dessas coisas que eu falei. Mas, convenhamos, você consegue imaginar uma vida melhor? Se a gente começar
a praticar algumas coisas. Eu consigo imaginar a minha vida muito melhor. E aí, para a gente fechar, seguir Jesus, queridos, não é conveniente, não é rápido e não é fácil. Nada importante na vida é. Então, antes que você se desaponte, diga, então eu vou procurar outra coisa, né? Então, se seguir Jesus não é... Nada realmente importante na vida é rápido, nem fácil, e nem conveniente. Nada que realmente importa e tem valor é assim. Tudo vai requerer alguma coisa de nós. E é impossível ser um discípulo de Jesus sem permitir que Ele interfira na sua vida. Pastor, mas eu vou ter que mexer na minha agenda. É claro que vai. É claro que vai. Você decidiu ser discípulo dEle. Você decidiu segui-lo, não é verdade? Eu decidi segui-lo. Amém? Então vai interferir na minha vida, vai mexer na minha agenda, vai mudar os meus hábitos, vai mudar algumas coisas. E vão ter que sair algumas para que outras entrem. E isso é seguir a Jesus. Não é só uma decisão, um levantar de mão, uma coisa emocional ou meramente intelectual que eu fiz e agora eu acredito abstratamente nisso. Não. Isso precisa entrar nos nossos hábitos e práticas e relacionamentos e dinâmicas da vida comum, da vida cotidiana. Para qualquer coisa na sua vida que você queira desenvolver, você vai precisar disso. Reorganizar seu tempo, sua agenda, praticar. Senão não há crescimento. Com Jesus é a mesma coisa, mas aí a pergunta é, será que vale a pena? Se tem todo esse custo, se vai requerer tanto de mim, será que vale a pena? E a resposta é, com certeza valerá a pena. Com certeza, porque com Jesus você sempre ganha mais daquilo que você abre mão, do que aquilo que você abre mão. E para que ninguém tenha dúvida, eu não estou falando de dinheiro aqui, ok? Não estou falando de entregar dinheiro para ganhar mais dinheiro. Não estou falando disso. Estou falando de vida. Quantidade e qualidade de vida. A vida de Deus em nós. Quanto mais eu perco a minha, mais eu ganho a dele. É disso que ele falou. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo. Uma regra de vida é simplesmente o seguinte: é um plano para perder a minha vida e ganhar a vida de Deus. Isso aqui não vai mudar a sua vida, mas é só o plano para mudar. É o plano para que o Espírito Santo venha e mude. É o plano para dizer, Senhor, é assim que eu estou planejando perder a minha vida essa semana. E eu confio na tua palavra que diz que se eu perder, eu vou ganhar. Então eu vou perder intencionalmente a minha vida, porque eu quero a tua. E a tua vida é melhor. A vida que o Senhor tem para mim é melhor. É o meu plano para perder a minha vida e ganhar a vida de Deus. Você deseja isso? Deseja perder a sua vida? E veja o convite que eu estou te fazendo. Pense bem, calcule o custo. Você deseja perder a sua vida para ganhar a vida de Deus? Eu anseio por isso. E não é fácil, nem rápido, nem conveniente. Mas é bom. É bom. Fique de pé, vamos orar? A nossa prática dessa semana é muito simples. Você vai orar, refletir, e aí você vai esboçar a sua primeira versão de uma regra de vida, tá bom? Você compartilha com a sua comunidade ou com alguns amigos próximos e começa a viver, começa a praticar. Bota no papel e aí fala, beleza, amanhã então eu começo. O que eu vou fazer amanhã? E aí começa a praticar e veja o que acontece. Veja o que acontece. Se não te ajudar, é muito simples. Você faz assim, ó. Tá bom? Porque isso aqui não é a Bíblia, gente. Tá bom? Então você rasga, joga fora, fala, pastor, não deu certo. A gente tenta outra coisa. A gente tenta outra vez. Tá? Mas eu suspeito que se você fizer, se você devagarinho, sem pressa, você começar a praticar, e aí faça por pelo menos uns 3 meses, porque às vezes a gente faz uma vez, um dia, 2, aí fala, não funcionou, não gostei. Claro, não deu tempo, né? Então assim, se comprometa por um período, a minha sugestão é por 3 meses, tá bom? Não é tanto, não é tão pouco, e aí a gente conversa, mas a minha suspeita é que praticando a perda, nós receberemos o ganho, amém? Vamos orar. Pai,
é a tua igreja, é o teu povo. Nós somos teus. Nós queremos aprender a viver contigo, em ti, permanecer como ramos na videira, para que a tua vida esteja em nós com cada vez mais vitalidade, abundância e, consequentemente, frutificação. Queremos produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que nós queremos ver permeando as nossas vidas, os nossos casamentos, as nossas famílias, a nossa igreja. Faz isso em nós. Nós não podemos fazer, nós nada podemos fazer sem ti, Jesus. Vem com teu Espírito, nos capacita, nos habilita a seguir o Mestre, imitar o caminho de Cristo e reorganizar a nossa vida em torno das práticas desse caminho, e que o teu nome assim seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Abençoa o teu povo. À medida que saímos essa semana para construir uma nova regra de vida, sejamos orientados pelo teu Espírito, que a gente consiga resistir à tentação de encher de muitas coisas, que a gente vá devagar, sem pressa, mas que a gente caminhe com o Senhor, que o Senhor vá conosco, nos mostrando a direção e nos transformando em pessoas mais semelhantes a Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Graças a Deus.